Oi pessoal, boa tarde. Eu vou falar com vocês hoje sobre três assuntos, né? Um é sobre esse provável final da Covid e como é que a gente vai conduzir nesse período. Outro é a necessidade da gente reestruturar o sistema de saúde nesse período pós-Covid, que chega, isso é uma necessidade importante. E de um projeto que eu estou coordenando hoje, que eu espero que ajude o governo, que ajude o país, que é um programa de uma chamada Rede Governança Brasil, que foi iniciado pelo ministro Nardes, do TCU, que hoje é o grande embaixador desse projeto, e eu sou o coordenador da saúde, né? Então, mas começando aí sobre a Covid, a gente hoje realmente vê a Covid em franca redução no Brasil e no mundo, né? Os valores atuais são bem, quando a gente fala de caso, falando em relação ao mundo, os casos ainda são maiores que nas ondas anteriores, mas a gente teve um quadro da Ômicron que foi muito intenso, mas uma queda muito grande, muito significativa desses casos. E o mais importante, em relação às mortes hoje, os valores de hoje são iguais, são menores até do que março de 2020, do final de março de 2020. Isso é super importante, é a primeira vez que a gente consegue ter esse número no mundo. Isso vale também em relação ao Brasil. No Brasil a gente tem o caso em franca redução, e as mortes ontem, a média móvel de 7 dias deu 117, que é muito perto da média histórica, foi de 94, que foi em 6 de janeiro desse ano. Então, a gente realmente está caminhando para aparentemente para um controle da doença. Certamente a gente não vai conseguir erradicar a doença num primeiro momento, mas a gente vai ter um controle da doença. E esse cenário é bem diferente, porque a gente tem o início de vacinação é alto, muita gente pegou a Covid, né? Existe um estudo que foi feito, que foi publicado bem recente, antes da chegada da onda da Ômicron, em que mais ou menos mais 40% das pessoas no mundo teriam pego a doença. Então, e ter tido a doença faz diferença, porque quando você compara, por exemplo, o nível de anticorpos naquela pessoa que teve a doença e na que não teve, a proteção combinada é sempre maior. A gente vai falar sobre isso, né? O ideal, na verdade, é não ter a doença, mas quando a gente fala em proteção, quem teve a doença e vacinou é a pessoa que está mais protegida, né? Em relação ao fim da pandemia, acho que foi anteontem, tem uns 3 dias, a Organização Mundial de Saúde disse que ainda não é hora de dizer que acabou a pandemia. Lembrar que a pandemia é uma doença, um caso de infecção que acomete muitos países do mundo. Então, nenhum país pode dizer que a pandemia acabou. Quem tem que fazer isso é um órgão como a Organização Mundial de Saúde. E a revisão disso deve ser daqui a 3 meses. O que a gente está discutindo em relação ao Brasil é a gente terminar o estado emergencial. Isso tem implicações práticas importantes, né? Porque com isso, por exemplo, tem vacinas como a Coronavac que só podem ser usadas em estado emergencial. E aí está discutindo vacinar crianças a partir de 3 anos, e você só vai poder, se você perde esse estado, a vacina teoricamente não pode mais ser usada. Coisas como telemedicina também estão ligadas ao estado emergencial. Então, o que é importante nisso? Independente de o que vai ser feito, é que seja feito de uma forma planejada. A única coisa que não pode acontecer é essa mudança do estado acontecer com objetivos políticos, que isso seria muito ruim. Então, como eu sempre falo, quer dizer, na vida quase nada é bom ou ruim sozinho, ele é bem usado ou mal usado. Então, se quiser mudar o estado emergencial, quiser terminar, desde que isso seja feito de uma forma organizada, com tudo planejado, para que a gente não tenha perdas num momento como esse, onde a gente está conseguindo realmente sair da Covid, como a gente viveu nos últimos 2 anos, mais de 2 anos. Lembrar que o risco é sempre a existência de novas variantes. A gente tem, por exemplo, na China, um quadro que está em Xangai, uma situação difícil, porque as pessoas estão tendo dificuldade para receber alimento. Então, a gente sempre vai ter algum ponto, mas o mundo, de uma forma geral, vê claramente as curvas caindo, tanto de caso quanto de óbito. E lembrar que vacinar é fundamental. Todos os níveis, 2 doses, comparado com 3 doses, com 4 doses, naquelas pessoas que têm indicação, existe uma redução de mortalidade. Como é que isso vai evoluir daqui para frente? Tem que acompanhar. Os estudos da 4ª dose, por exemplo, são quase todos feitos em Israel. Os estudos são de uma metodologia mais de estudo de dados de mundo real, que tem uma metodologia que pode ter algumas fragilidades, tem que acompanhar de perto.
Mas o que a gente tem hoje é que quem tomou a vacina, a mortalidade é menor. Segunda dose, terceira dose, quarta dose. Então, o que é o correto? Aqueles que têm, eu já coloquei da outra vez, esquema completo para mim são 3 doses, aqueles que têm indicação. E naqueles que hoje têm indicação da quarta dose, eu diria que deve tomar também, né? Existe um grupo, um subgrupo de pessoas, que são aquelas pessoas com imunossupressão, que às vezes uma vez com um câncer hematológico, em atividade, alguém fazendo quimioterapia. Essas pessoas têm mais dificuldade em desenvolver defesa, seja pela doença, seja pela vacina. Então, para essas pessoas, elas têm que ser bem acompanhadas, e para elas, claramente, o que pode fazer muita diferença são os medicamentos. Hoje, a gente sabe que existem alguns medicamentos já comprovadamente eficazes. Alguns, em relação ao Ômicron, já perderam um pouco quando comparados em relação aos anteriores, como a Delta. Então, quando você fala em Ômicron, e hoje a grande parte das infecções é por Ômicron, você tem que ver quais os medicamentos que continuam sendo úteis nessa variante, em que momento que isso é feito, quando a doença é grave, quando a pessoa está internada, quando é ambulatorial, você tem medicamentos em diferentes fases, mas para essas, principalmente para os imunossuprimidos, isso vai ser muito importante, né? E uma coisa que eu ainda acho é o seguinte: o ideal é não ter a doença, né? Porque aí que você fala, mas e quem teve? Quem teve é melhor não ter de novo. Então tem que ter, então o que isso quer dizer? Se discutiu coisa da máscara. Então, se tiver num transporte público, num lugar fechado, cheio de gente que você não conhece, usar máscara sempre seria o ideal, né? Às vezes não é muito simples, mas uma coisa importante também é que a gente não pode discriminar quem usa máscara, senão você começa a fazer o oposto, né? A pessoa que quer usar, ela fica meio acuada, ela fica meio desconfortável, se sente envergonhada. Então é importante também que a gente deixe as pessoas que querem usar máscara confortáveis, né? Por que eu falo isso? Os estudos que têm saído aí recentemente mostram efeitos da doença em problemas cardiovasculares, tanto que um estudo publicado recente sugere que a Covid seria um fator de risco cardiovascular. Isso tem efeito no cérebro, testículo, pulmão e em outros órgãos. A gente realmente ainda não sabe os efeitos a longo prazo da doença. Então, o ideal seria não ter. Quem teve uma vez que não tem a segunda, e quanto a isso se vacinar dentro daquilo que o esquema recomenda, seja a terceira ou quarta dose. E nesses lugares onde existe maior risco, a proteção da máscara, acho que ainda vale, e manter os cuidados de higiene, lavar a mão, aquilo tudo que a gente sempre sabe, né? O Brasil hoje ele tem uma vacinação contra a Covid que é razoável. A terceira dose só 51% que tomou, daquelas pessoas que são elegíveis, mas a gente tem ainda, como eu falei, todas aquelas pessoas que tiveram a doença. Então, às vezes não é muito fácil saber o nível de proteção, até porque a gente sabe que hoje você tem a vacina, ela vai ter, ela perde um pouco a eficácia a partir de 4 meses, começa a perder a eficácia. Tem a parte da idade, das comorbidades, quem tem imunossupressão, qual é a variante que predomina, como é que está a imunidade celular. Isso quer dizer o seguinte: tem que continuar acompanhando. A única coisa que a gente não pode fazer é relaxar, porque felizmente parece que a doença chega num momento de controle. Não pode relaxar, tem que prestar atenção para ter uma mudança caso alguma coisa surja. O problema seria realmente nova variante, mas felizmente a gente caminha para uma situação onde a doença começa a ser mais passível da gente conviver com ela e voltar para uma vida parecida com o que a gente tinha antes da Covid, né? Aparecer 2 anos e pouco atrás. Agora a gente tem que rever o sistema, como eu falei com vocês, a gente tem que rever o sistema de saúde. O Programa Nacional de Imunização, ele vem perdendo muita força. O Programa Nacional de Imunização é uma das grandes forças que o Brasil tem no mundo. O Brasil é muito forte em algumas coisas, como programas contra a AIDS, o Programa de Saúde Pública brasileiro é muito reconhecido, a parte de transplante, o Programa Antitabagismo. Então, isso agora, e o Programa de Vacinação. Mas o Programa de Vacinação vem sofrendo, a ponto da gente estar preocupado com doenças como pólio podendo voltar. A gente tem os casos de sarampo. O percentual de vacinação está ficando muito baixo nas crianças. Isso a gente tem que retomar isso aí, e isso é só um reflexo, né? Porque tem um estudo que é importante de mortalidade em relação à Covid, né? Então a gente mede as mortes por Covid, mas o certo é você medir
o aumento de mortes, é uma medida de excesso de morte. Então, o que se coloca em relação à Covid são mais de 6 milhões de mortos, mas provavelmente o dado que se projeta é que são mais de 18 milhões de mortos. E aí não é só morto pela Covid, é aquela pessoa que ficou em casa e não foi no pronto-socorro e teve uma doença cardíaca e morreu, são aqueles casos que não são notificados. Então, isso aí, o impacto da Covid no sistema é muito maior do que o impacto do que a mortalidade pela Covid. Então, esse sistema tem que ser reestruturado, tem que ser revisto. E aí eu trago para vocês aí o que eu coloquei em relação ao projeto da Rede Governança Brasil. Hoje existe uma tendência muito grande no mundo em um projeto que ele chama de ESG, quer dizer Environment, Social e Governance. Quer dizer o seguinte, é o ambiente, é o social e a governança. Então esse projeto é um projeto realmente que vem em linha com tudo que o mundo está fazendo hoje na busca de mais transparência, gestão pública mais eficiente, uma gestão pública com mais planejamento, uma estratégia mais clara e realmente levando uma melhora de transparência, de eficiência para o sistema. Esse projeto que foi iniciado, como eu falei, pelo ministro Nath, do TCU, onde ele é o grande embaixador desse projeto, é voltado para a governança, como eu falei, está ligado a transparência, gestão, estratégia, planejamento, execução, e eu sou o coordenador do programa da saúde. É um projeto sem fins políticos, né? Qualquer pessoa que, por exemplo, que possa participar do projeto, que queira se candidatar a um cargo público, ele tem que sair do grupo, ele não pode continuar. É um projeto realmente voltado para ajudar o sistema público, mas ele não tem fins políticos. E a ideia no caso da saúde, levar propostas que a gente chama de estruturantes, de revisão da operação, revisão da administrativa e da operação. Isso vai ser levado aos 2 candidatos que passarem para o segundo turno da eleição presidencial, independente de quem sejam eles. Isso vai ser entregue pelo ministro Nath. Isso é um projeto muito, muito especial para mim, eu poder ajudar nisso, é muito legal. E eu vou agora falar um pouco para vocês sobre isso. Não agora, no próximo post eu vou começar a falar sobre essa parte da gestão, de estruturação do sistema. E uma primeira coisa que eu vou falar que é sobre financiamento. Saiu uma matéria hoje sobre financiamento da saúde no Brasil e no mundo. Para vocês entenderem, o Brasil ele é um país que tem pouco recurso financeiro. A gente até tem dinheiro, mas é muito pouco comparado com o mundo e comparado com a necessidade de inovação, de trazer inovação para a sociedade. Isso eu vou falar em outra, espero falar até segunda-feira para vocês sobre isso. E quero deixar para vocês uma sexta-feira santa bem especial, né, cheia de muita fé, de esperança para todo mundo, e que a gente consiga ter um dia em família, que tudo seja, como eu falei, bem especial para todo mundo, tá bom? Um abraço e até a próxima.